Meus queridos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Mais uma alegria estar aqui com vocês para juntos partilharmos desta lição maravilhosa, a lição que está sendo comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. E na oportunidade vamos falar sobre a promessa de paz e nós estamos sendo muito abençoados pelo conteúdo que aqui está sendo promovido. Vamos começar então o nosso texto áureo, que está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27, vai nos dizer: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Olha que palavra forte e maravilhosa. A verdade prática nos diz: a paz do Senhor Jesus traz quietude e acalma a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Então a gente sempre tem que ter isso em nossa mente. Existe um Deus nos céus, existe um Deus em nossos corações, junto conosco todos os dias, que é a fonte de paz inesgotável para aqueles momentos de inquietude que nós passamos em nossa vida. Como os irmãos sabem, toda lição nós temos pelo menos 3 objetivos a discorrer aqui. Eu gostaria de trazer esses objetivos para os irmãos. O que nós hoje vamos como objetivo alcançar nesta aula de número 8? O primeiro objetivo é ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para toda a humanidade. O segundo objetivo é apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. E o terceiro objetivo hoje é elencar as características da paz prometida pelo nosso Senhor Jesus. Então vamos caminhar juntos para aprendermos aí desta tão grande e poderosa palavra. A leitura bíblica em classe, os irmãos sabem que nós não lemos para que a nossa aula não fique tão extensa, mas está em 3 textos bíblicos: Números capítulo 6, versículos de 24 a 26, Carta aos Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, e primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Antes da gente continuar, eu gostaria só de trazer a nossa dinâmica para você que é novo aqui no canal. Já quero pedir para que você possa se inscrever, ativar o sininho para não perder as próximas aulas. Aqui na caixa de comentários é o lugar específico onde você pode estar comentando, onde você pode estar dando um glória a Deus, um aleluia, colocando a sua pergunta, isso é muito importante, e pode compartilhar também, tá? Esse vídeo para que outros irmãos também possam aprender junto conosco. Vamos lá. Mas a nossa dinâmica aqui é a seguinte: nós não utilizamos 100% do texto que já está disponível na lição. Claro que nós vamos percorrer por todos os tópicos e ponto a ponto, mas nós vamos apenas usar as primeiras linhas, as primeiras frases, para então nós galgarmos um caminho mais amplo para atrairmos esse conhecimento para nós. Então é papel do aluno ler a revista, estudar a revista como ela está, e aí então, a partir dessas temáticas, nós vamos ampliar o nosso território de conhecimento, juntos crescendo na graça e no conhecimento. Não esqueça disso. EBD Transformadora é isso, é o conhecimento que gera mudança, que promove uma mudança de dentro para fora. Então vamos pegar um nas mãos dos outros e vamos juntos aprendermos da palavra do Senhor Jesus. Vamos então começar com a nossa introdução. Ela diz o seguinte: o Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. Do seu principado deriva a paz que todo ser humano precisa. E por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da promessa da paz que está presente aqui na palavra do nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos ver que a Bíblia descreve uma paz que excede todo o entendimento do ser humano. Esta paz faz parte do plano de Deus para toda a humanidade. E, infelizmente, ela foi interrompida lá atrás, no Jardim do Éden, por conta, claro, do pecado original. Mas Jesus, o príncipe da paz, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, prometeu resgatá-la, reconciliando assim o ser humano novamente com Deus por meio do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Olha que coisa maravilhosa, graças, pois, ao nosso Jesus. Mas você, meu irmão, já parou para pensar por que nós podemos sentir paz, mesmo em meio às lutas desta vida? A resposta está em Jesus. Ele é o único motivo da nossa paz. Mas por que isso? Porque ele é o único motivo da nossa paz. Primeiro, porque ele nos reconcilia com Deus. Antes de Jesus, nós estávamos o quê? Separados de Deus, por causa do pecado. Mas pela cruz, pelo sacrifício de Cristo, ele nos trouxe reconciliação. Quando lemos Romanos capítulo 5, versículo 1, é isso que Paulo escreve: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, foi Jesus, ele,
que nos guardou em meio às dificuldades. Jesus, ele promete paz no nosso coração, mesmo em meio às circunstâncias vis desta vida, mesmo no meio das tempestades, no meio das angústias. Quando lemos João, capítulo 16, versículos 33, Jesus nos conforta, quando ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, ele venceu o mundo na cruz do Calvário. Também o nosso Senhor Jesus nos dá acesso à verdadeira paz eterna. A paz que Jesus oferece é completa e ela não tem fim. Um dia nós viveremos plenamente esta paz com Ele na glória. Você crê nisso? Então dê um glória aí, digite um glória aqui embaixo. Vamos estar com Ele para sempre na glória, esta paz eterna que não pode ter fim. Se hoje você sente paz em seu coração, meu irmão, saiba, é por causa de Jesus. Ele pagou o preço pela nossa paz e nos convida a confiar nele em todas as coisas. Então ore, confie e permita que esta paz que vem de Cristo seja a força que sustente a sua vida. Glória a Deus. Vamos iniciar então o primeiro tópico desta lição, que fala sobre a paz no plano de Deus. Então, meus irmãos, nós partindo do Gênesis, nós vamos perceber que desde o início, o plano do nosso Deus era que a humanidade vivesse em paz com Ele, consigo mesma e com toda a criação. Mas como o nosso Deus não criou bonecos ou robôs, programados apenas para fazer a sua vontade, mas com autonomia para escolher, então nós, seres humanos, infelizmente, tomamos a triste decisão de nos afastarmos de Deus. Isso mesmo, nós tomamos esta decisão. E esse afastamento não era o plano divino, mas era o plano de Satanás. Deus fez para que nós ficássemos unidos. Satanás bolou um plano de nos separar de Deus. Pedro vai nos alertar sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Ele disse: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que ainda como um leão está bramando e rugindo à sua volta, procurando a quem possa devorar. Ou seja, meu querido, ele não desistiu. Ele continua até hoje querendo nos afastar de Deus. E como o apóstolo disse, devemos vigiar, estar atentos, não vacilar, e assim estaremos de pé, pois o plano de Deus é um plano de paz, de relacionamento de pai e filho. Quando Deus ele planejou a criação, ele concluiu, e a Bíblia vai dizer que quando ele termina a sua conclusão, viu Deus que tudo, exatamente tudo, era muito bom. Ou seja, o plano estava perfeitamente executado. Mas em Gênesis capítulo 3 e versículo 8, relata como nós nos distanciamos deste projeto soberano de paz. Quando ouviram a voz do Senhor, está escrito, quando eles andavam pelo jardim e ouviram a voz de Deus, que caminhava por meio do jardim, na viração do dia, o que aconteceu? Esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, se escondeu do nosso Deus. Então foi isso que aconteceu. O pecado, no entanto, trouxe separação e conflito. Vamos analisar aqui algo muito importante nesse texto de Gênesis. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, eles sentiram medo, sentiram vergonha e se esconderam. Por que fizeram isso? Porque o pecado nos amedronta. O pecado nos deixa, claro, acuados, nos deixam reclusos. Mas nós não podemos nos esconder de Deus, de maneira nenhuma. Nós não podemos nos esconder dos olhos do Todo-Poderoso. Está escrito na palavra do Senhor: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, aí tu estás. Se fizer a minha cama no Seol, ali tu também estás. Salmo 139, versículos 7 e 8. Então nós podemos até pensar que escondemos o nosso corpo físico, como uma criança que está se escondendo dentro de um armário, embaixo de uma cama. Porém, Deus sonda e conhece o nosso coração. Claro, o nosso coração é o pensamento, como nós já estudamos aqui na lição passada. Mas a minha pergunta para cada um de nós, a pergunta para mim e para você, e eu não sei em que horário você está assistindo esse vídeo nesse momento, está acompanhando esta aula, mas pare um instante e reflita em seus atos, em seus pensamentos e no que você tem praticado. Daqui a alguns instantes, Deus virá ao seu encontro, assim como ele foi ao encontro de Adão
e Eva nesse relacionamento. Quando ele chegar ao seu encontro, que atitude, meu irmão, você assumirá? Vai se esconder? Você vai fugir? Por que você faria isso? Você pode, assim como Adão e Eva fez, você pode se envergonhar e tentar se esconder de Deus, ou simplesmente querer ignorar a sua presença. Ou você pode cobrir sua nudez espiritual com o sangue de Jesus Cristo e correr pelo jardim, mas para os braços do Pai, para abraçá-lo, abrir o coração e pedir perdão. E Ele então renovará suas misericórdias na sua vida, te dará uma nova página, uma folha em branco para começar tudo outra vez, porque o nosso Deus é um Deus de reconstrução de relacionamentos. Estar distante, esse não é o desejo de Deus. Estar longe, Deus nunca quis isso para nós, mas os nossos pecados nos afastou do Criador. E por isso, Jesus veio ao mundo para reconciliar todas as coisas. Está escrito, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ou seja, estávamos em confusão espiritual, estávamos longe, distanciados deste plano maravilhoso de paz. Mas pela fé, como nos ensina o apóstolo Paulo, encontramos de volta a comunhão, a pacificação com o nosso Deus. Que coisa grandiosa e maravilhosa. Esta então é a paz, é o resultado direto da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O primeiro ponto fala sobre o significado da paz. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento nós encontramos a palavra shalom para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, enfim, Números capítulo 6, versículo 26, a gente vai ver isso aí. Então está representando aqui tudo aquilo que é de melhor para a nossa vida. Isso é conceito do Antigo Testamento. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene ou eirene, que tem o seu significado semelhante. Contudo, vai enfatizar a ideia da quietude e do repouso. A Bíblia diz em Filipenses 4:6 o seguinte: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e ela guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, no nosso quadro de explicações, nós vamos ampliar a nossa visão a respeito desses dois termos, shalom e eirene. Então vamos lá para a gente aprender um pouco mais. Então, como sugestão do nosso comentarista neste primeiro ponto, nós vamos aqui trazer o significado do original hebraico e do grego, Antigo e Novo Testamento, shalom no hebraico, eirene no grego, para a gente entender por que esta paz é tão importante. Para facilitar aqui, para a gente não perder tempo, nós já deixamos o quadro confeccionado, nós vamos então aqui no passo a passo para entendermos de uma forma mais clara e mais evidente. Então, hebraico, Antigo Testamento, a palavra shalom, isso vai aparecer na Taná ou na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. A Taná é todo o Antigo Testamento. Então, esta palavra shalom, ela vai aparecer, e ela é muito antiga, ela vai aparecer em textos remotos da palavra de Deus. Um dos exemplos é Gênesis capítulo 43 e versículo 27. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? José não tinha se identificado, mas ele estava querendo saber como estava a saúde do seu pai. Então, o termo aqui no hebraico que vai aparecer, como vai o pai de vocês, no texto original é como está o shalom do pai de vocês. O sentido de paz, originalmente, no hebraico, no Antigo Testamento, é a completude. Ele vai abordar todos os aspectos da vida. Então, quando José pergunta como vai o pai de vocês, quando ele pergunta como está o shalom do pai de vocês, a pergunta de José é se está tudo completamente bem. Por isso que o termo utilizado aqui é shalom. Como está o shalom do pai de vocês? Está tudo bem? De fato, ele está completamente bem? Está tudo tranquilo? Esta é a ênfase da pergunta de José. Então, ela vai aparecer na Bíblia em outros lugares também, mas eu trouxe esse texto porque eu acho que ele fica mais claro da gente entender o termo shalom no Antigo Testamento. Porém, existe uma raiz por trás da palavra shalom. A palavra shalom, ela vem da raiz shalem. E esta palavra shalem, ela significa completo. Tudo aquilo que é um todo, é uma plenitude, é uma completude. Isso é shalem, que é a raiz que derivou a palavra shalom. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, na Torá e na Taná, a gente vai ver quando Melquisedeque aparece em cena. Lembra de Melquisedeque, aquele sacerdote? Exatamente. Melquisedeque, ele traz como aquele que vem de Shalem, aquele que vem de Salém, aquele que vem de um lugar de completa paz. Vamos ver o texto? Gênesis capítulo 14 e versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Shalem e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho
e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então, a raiz de Shalom, Shalem, aparece aqui em Gênesis 14, versículo 18, como uma completude. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus, ele é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote completo da ordem de Melquisedeque. Tanto é que quando Melquisedeque vem visitar Abraão, o que ele traz? Ele traz pão e vinho. O que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Na última reunião com os discípulos, Jesus disse: Esse é o meu sangue, este cálice é o meu sangue que é derramado por vós. Aquele vinho simbolizando ali, tipologicamente, o sangue de Cristo. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, é isso que ela quer dizer. Jesus é o nosso sacerdote completo. Então essa palavra Shalem, ela está ligada aí porque ela é a raiz da palavra Shalom. Mas a palavra Shalem também é a raiz de outras palavras que tem muito a ver com a palavra Shalom, que é a palavra Mishlan. A palavra Mishlan significa recompensa. Nós vamos ver isso em Salmos 19, versos de 9 a 11. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. É esta palavra que vai aparecer aqui, a palavra Mishlan, que é uma palavra que significa recompensa. Então vamos lá, quando significa termos paz em Deus, essa promessa de paz, primeiro ponto, essa promessa é uma promessa completa. Segundo ponto, a promessa de paz traz uma recompensa. Quem tem paz em Cristo tem uma recompensa. E nós vimos aqui que esta recompensa está atrelada ao obedecimento dos mandamentos de Deus. A outra palavra também, que vem da raiz Shalem, é a palavra Shalomá. A palavra Shalomá é a palavra saudação ou bênção de paz. Também a palavra Shalom é utilizada para o termo no dia a dia, para alguém cumprimentar o outro. É uma saudação diária entre o povo de Israel. Nós vamos então ler só o texto de 1 Samuel 25:6 para a gente entender um pouquinho o que é a palavra Shalomá. Então aqui nós vemos quando Davi manda 10 rapazes para levar uma saudação em seu nome. E o versículo 6 diz: Diga-lhes longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Então essa saudação aqui, Davi está usando a palavra Shalomá. Vocês vão e levem um Shalomá para ele, ou seja, uma saudação, saudação de bênção, saudação de prosperidade, uma saudação de paz. Em Juízes 6 e verso 4, nós vemos quando há paz no meio do povo de Israel, que então Gideão vai erguer um altar e ele chama aquele lugar de paz, lugar de Shalomá, lugar de bênção de paz, porque a guerra havia passado, eles haviam vencido aquela batalha. Isaías 53, versículo 5, nós lemos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui há uma menção messiânica, ou seja, na crucificação de Cristo, a nossa paz, ou seja, o que nos completa, a nossa paz que traz esta recompensa, a nossa paz que é uma bênção, isso aqui está atrelado àquela paz qual Isaías nos disse. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então esse é o sentido de Shalom no Antigo Testamento: prosperidade, plenitude e completude. No Novo Testamento nós temos a palavra Eirene, que também significa paz, porém ela tem uma outra conotação. Então, se no Antigo Testamento nós temos a intenção do Shalom na Taná e na Torá, que são os 5 primeiros livros ou Antigo Testamento, no Novo Testamento, ou Kainé Diatheke, que é a Nova Aliança, ou Novo Testamento, também o Evangelion em grego, nós temos essa expressão Eirene para paz em Lucas capítulo 1 e versículo 79. Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e para guiar os nossos pés no caminho da paz, ou no caminho Eirene. O que ele está dizendo é que João Batista está nascendo para abrir o caminho para aquele que vai nos trazer a paz. Esse é o primeiro texto que vai ter a menção de Eirene no Novo Testamento. Assim como no hebraico, o grego também tem as suas raízes. Então, qual é a raiz da palavra Eirene que nos traz esta paz? Eirene, ela vem da raiz eiro, que significa juntar e unir. Olha que coisa tremenda. Então, a paz do Novo Testamento, a paz que Cristo nos oferece, ela tem um sentido de juntar, tem um sentido de unir. Vamos ver, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, nós temos uma expressão desta palavra eiro no grego original. Então, Paulo falando sobre a reconciliação, ele vai dizer: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Esta palavra reconciliação, o sentido dela é juntar,
é unir novamente. Ele usa então a palavra eiro, que é raiz para a palavra eirene. Outra palavra também que vem da raiz de eiro é a palavra catalasso. A palavra catalasso significa mudar para um estado de harmonia, ou seja, aquilo que estava desorganizado voltará a ser organizado. Paulo vai usar essa palavra, a catalasso, em Romanos capítulo 5 e versículo 10. Diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos então salvos por sua vida. Então Paulo está usando a palavra catalasso para dizer que pela morte de Jesus, pelo sacrifício dele, nós encontramos esta paz, esse catalasso, essa harmonização. Éramos inimigos de Deus, mas agora, através de Cristo, esta harmonia voltou, esta união voltou por meio do sacrifício de Cristo. Então, entre eirene e entre shalom, entre hebraico, Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento, nós temos os seguintes significados. A paz do Antigo Testamento tem muito a ver com a prosperidade, com a plenitude e com o complemento, com a completude, com aquilo que é total, como um todo. No Novo Testamento, eirene, a conotação é para reconciliação, para harmonia e para relacionamento. Então, a paz dentro da Bíblia, ela tem a ver com um todo, tem a ver com um completo. Quando o Senhor nos promete paz, Ele está dizendo, eu sou o único que posso completar você. Eu sou o único que posso entrar em sua mente e enchê-la, preenchê-la por completo, porque eu tenho prosperidade e não é dinheiro, tá? Eu tenho prosperidade, eu tenho plenitude, eu posso completar você. Através desta paz, você vai ter reconciliação, harmonização e um relacionamento comigo. Então, a promessa de paz na Bíblia é para termos um relacionamento, uma harmonização, uma completude, uma plenitude na presença do nosso Deus. O segundo ponto, então, fala sobre a paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 a 26 de Números capítulo 6 expressa a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção de paz. Vamos ler então Números capítulo 6, versículos 24 a 26, que nos diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um dos papéis principais do sacerdote era proferir todas as manhãs, logo após o sacrifício matinal, eles pronunciavam bênçãos sobre todo o povo de Israel. Não que os sacerdotes tinham poder próprio, mas eles tinham ali permissão para falar em nome do Senhor. Por isso que a palavra bênção está ligada no sentido de autoridade concedida por Deus. Para a nossa compreensão sobre esse assunto, sobre o que significa bênção, nós vamos voltar para o nosso quadro de explicações para entendermos com um pouco mais de amplitude o que isso significa e por que eles tinham essa autoridade para proferir bênçãos todos os dias pela manhã sobre o povo de Israel. Então vamos entrar aqui no assunto sobre bênção sacerdotal, diretamente do hebraico, a linguagem original do Antigo Testamento, que é exatamente o texto que a gente está mencionando aqui neste segundo ponto. Então, quando a gente fala de bênção na Bíblia Sagrada, muitas das vezes nós entendemos bênção como um presente de Deus, como uma dádiva. Às vezes nós já pensamos no material, nós pensamos naquele emprego, nós pensamos naquela promoção, nós pensamos naquele carro, naquela casa, e isso tudo também é bênção, mas não é o sentido original e primário da palavra bênção. A palavra bênção na Bíblia Sagrada, e falando do período sacerdotal, a gente está falando exatamente desta palavrinha aqui, é a palavra brahá. Então, quando nós estamos falando sobre bênção sacerdotal, nós estamos falando sobre o brahá sacerdotal, ou seja, o sentido hebraico literal do que é bênção, para você entender quanto Deus está chamando a sua atenção aqui nesse vídeo, tá? Então, o que seria brahá? O que seria bênção no hebraico? Esta bênção, ela vai muito mais além e muito mais profundo do que necessariamente um presente de Deus. Vai muito mais além do que uma dádiva de Deus. Bênção é a raiz da palavra beré. E a palavra beré significa literalmente joelho. Aí você fala, agora não entendi. Por que bênção tem a ver com joelho? Vamos lá que a gente vai entender. Joelho é o sentido de ajoelhar-se, não é no sentido físico, mas no sentido espiritual. Então, uma bênção, a brahá, que vem da palavra beré, ela significa o ato de ajoelhar-se. Ou seja, a bênção ela tem muito a ver com a reverência que você tem com Deus. Ganhar uma bênção do Senhor, receber uma bênção, tem muito a ver com o seu ato de submissão a Deus. Quando você é uma pessoa obediente, quando você é uma pessoa submissa,
Quando você é uma pessoa humilde diante de Deus, você atrai as bênçãos para a sua vida. Então, a bênção sacerdotal naquele momento ali era proferida não exatamente aleatório para todo mundo, mas a bênção sacerdotal é para aqueles que obedecem, para aqueles que reverenciam, para aqueles que são submissos à palavra do Senhor. Olha como a bênção de Deus, ela consegue ser muito mais profunda do que necessariamente um presente. Deus, ele nos dá. A bênção é uma dádiva de Deus. Porém, nós devemos ser obedientes à sua palavra para poder recebermos essa bênção. Nós vamos ver esse sentido quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O que ele diz ali? Posso todas estas coisas naquele que me fortalece. Mas anteriormente, ele vai dizer que coisas são essas. Lembra, Paulo está preso em uma prisão muito ruim. Ele começa a escrever dizendo, eu estou preso, mas estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu aprendi nesses anos todos como missionário, eu aprendi a passar fome, mas aprendi a comer caviar. Eu aprendi a ter muito, mas também aprendi a conviver com quase nada. Eu aprendi a estar muito bem agasalhado, mas eu também passei muito frio, aprendi a fazer essas coisas. Ele está dizendo que eu aprendi a sofrer, eu aprendi a separar as coisas, eu aprendi a ter momentos de pacificação e aprendi a ter momentos de guerra durante esse meu ministério de missionário. Mas ele diz, eu pude passar por tudo isso porque tinha alguém que me fortalecia. Entenda uma coisa, ele está dizendo que ele aprendeu a conviver assim. Só aprende quem é reverente, só aprende quem é obediente, só aprende quem é submisso. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu fui obediente, eu fui submisso e por isso eu aprendi a passar por todas essas dificuldades por causa de Cristo. E é por isso que eu tenho paz no meu coração, mesmo estando preso. Por que a gente tem que entender isso aqui? Porque esta palavra, a raiz beré, que vai trazer a palavra brachá, que é bênção, bênção sacerdotal, esta palavra beré, a sua raiz significa autoridade, significa poder. Então, quando Deus ele te abençoa, estamos falando sobre bênção sacerdotal, quando o Senhor te abençoa, o que significa dizer? É porque você é obediente, é porque você é submisso, e a bênção que Deus te dá é uma autoridade, é um poder para que você possa executar o chamado que Ele tem na sua vida. Se é para ser próspero, esta bênção que Deus te dá é um poder, é uma autoridade para você executar. É você quem tem que executar, mas o poder que vem é dele, a bênção que vem é dele. Para a gente simplificar aqui, vamos voltar para Filipenses 4,13. Ele disse, eu posso todas estas coisas, eu aprendi porque eu fui obediente, eu fui submisso, eu pude aprender a passar por dificuldades, estou preso, estou em paz, mesmo estando preso, porque eu aprendi com humildade como conviver assim. Mas por que eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece? É a palavra dínamos. Ele está dizendo, eu só consegui fazer isso porque tem uma força, tem uma autoridade, tem um poder que não vem de mim, e é este poder, é essa autoridade que me sustenta, mesmo estando em momentos de dificuldade. Por isso que beré significa autoridade e poder. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Lembra disso? Ou seja, a bênção, abrahá, a bênção que Jesus prometeu para eles era o quê? Era poder, era autoridade para pregar o Evangelho. Então a bênção é uma autoridade que Deus te dá, é um poder que Deus te dá para executar o serviço do reino de Deus. Então a bênção sacerdotal é uma promessa de Deus, mas tenha muito cuidado, não é apenas para satisfazer o nosso ego, mas é para nós entendermos que precisamos ser reverentes, precisamos ser obedientes para receber esta bênção de Deus. E esta bênção vai ser uma autoridade, vai ser um poder concedido por Deus para executarmos a sua obra. Deus não te abençoa para você ficar recluso. Deus não te abençoa para você empinar o nariz, levantar o queixo e sair achando que você talvez seja mais do que alguém. Tenha muito cuidado com isso. As bênçãos que Deus te dá é para que Ele seja glorificado através de você. E Ele só é glorificado através de alguém reverente. Ele só é glorificado através de alguém humilde. Então seja humilde, seja obediente, esteja de joelhos na presença de Deus. E assim você vai atrair as bênçãos dos céus. E as bênçãos que você receberá vão te dar poder e autoridade para você executar o propósito que Ele tem na sua vida. Nesta passagem fica claro a harmonia divina, sendo na bênção sacerdotal a palavra shalom, que aparece ali como um dom divino, um estado de graça que é concedido pelo próprio Deus.
A paz, em Números capítulo 6, vai revelar um estado de plena satisfação em Deus, o qual o povo judeu poderia então desfrutar na sua peregrinação pelo deserto antes de entrar na terra prometida. E claro que logo após entrar, continuariam desfrutando desta paz do Senhor. O terceiro ponto fala sobre a paz do Senhor. E isso vai nos lembrar uma das principais características do Messias, que é ser chamado de príncipe da paz. Isaías capítulo 9 e versículo 6. Nós vamos então, irmãos, neste ponto aqui, destrinchar o que significa príncipe da paz. E então nós vamos aplicar no sentido real da expressão a paz do Senhor. Por que nós cumprimentamos assim? Então vamos lá. O texto bíblico está em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que nos diz: Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Versículo 7. E seu governo e sua paz jamais terão fim. Louvado seja Deus. Então aqui nós temos uma autoridade. Príncipe da Paz é uma autoridade sobre a paz. Esse termo príncipe aqui não se refere a um líder político comum, mas a alguém que tem autoridade e poder supremo, pois ele é o príncipe da paz. Ou seja, é aquele que com o seu poder divino é capaz de estabelecer a paz verdadeira e uma paz duradoura. Não apenas em termos de ausência de conflito ou ausência de lutas, de tempestade, mas um sentido de restauração e harmonização completa entre Deus e toda a humanidade. Só o príncipe da paz teria autoridade para fazer isso. Porque, meus irmãos, em Cristo, esta paz ela é entendida como uma reconciliação entre Deus e os seres humanos. É uma paz que cura a separação causada pelo pecado original. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós já lemos aqui. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta paz trazida por Cristo não se limita ao contexto espiritual, mas também ela é refletida em nossa vida cotidiana. Em sua vinda, Jesus inaugura uma nova forma de viver, que é fundamentada no perdão, na reconciliação e na esperança, tanto no âmbito individual, quanto também no âmbito coletivo. Então, esse reinado dele será um reinado de paz e será um reinado eterno. Ao ser chamado aqui de príncipe da paz, o versículo aponta para o caráter eterno, um caráter universal, no reino de Cristo, e esse reino estabelecido não terá fim. Ele não seria um príncipe passageiro, mas aquele cuja paz seria duradoura, não teria fim. Como o próprio Jesus vai declarar em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, a minha paz eu te dou, e não dou como o mundo a dá. Ou seja, eu te dou uma paz eterna, uma paz que transcende qualquer conflito ou crise que o mundo possa enfrentar. Algo muito importante a se dizer aqui, tomando por base João 14, 27, que nós acabamos de ler, Cristo então ele vai separar a paz que o mundo oferece e a paz que ele tem para nos dar. E sabe o que no fundo ele está nos dizendo? Que existem dois reinos, existem dois príncipes, duas promessas, ou seja, a luz e as trevas. Você pode se perguntar como assim existem duas promessas, duas formas de paz e dois governos, dois príncipes? Vamos lá. O diabo, irmãos, na Bíblia também é chamado de príncipe, sabia disso? Porém, príncipe deste mundo. Vamos analisar alguns textos aqui? João 12, 31 e 32 está escrito: Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, disse Jesus, atrairei todas as pessoas para mim. Ou seja, este é o significado de príncipe da paz. É Jesus quem atrai. João 14, versículo 30 diz: Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito a nada sobre mim. Jesus sempre será o príncipe soberano. João 16, 10 e 11 diz: Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis outra vez. E vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos diz: O Deus deste presente século cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. 1 João, capítulo 4, versículo 4, nos diz: Filhinhos, vós sois de Deus,
e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Em outras palavras, maior é o príncipe que atua em vós do que o príncipe deste mundo. Foi por isso, irmãos, que Jesus enfatizou a diferença. João 14:27, deixe-vos a paz. Qual? A minha paz vos dou. E qual é a diferença, Jesus? Não a dou como o mundo a dá. Não dou como o príncipe do mundo dá. Que paz é essa que o mundo oferece? Uma paz enganosa, passageira, superficial e externa. Então, desta forma, como a paz reina em nossa vida, nós devemos então buscar ter esta paz com as outras pessoas. Assim como essa paz reina em nós, devemos passá-la adiante. Lembra do que eu disse que proferir bênçãos era um dos papéis dos sacerdotes todas as manhãs? Pois é. A Bíblia diz que nós agora, em Cristo, ou seja, a igreja, somos sacerdócio real. A minha pergunta para nós é: nós temos proferido palavras de bênçãos e de paz para as outras pessoas como sacerdócio real? Ou será que temos reprimido isso, achando que esta promessa é só para nós, de forma egoísta e arrogante, e não queremos passá-la adiante? Nós devemos refletir sobre isso. Que nós possamos, meus irmãos, proferir palavras de bênção e de paz para a nossa rua, para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, para a nossa nação. Por mais que o mundo não queira, o nosso dever é propagar esta graça, é propagar esta paz, uma paz que vem do nosso Senhor Jesus. Então, o resumo desse primeiro tópico nos diz que se a paz reina em nossa vida, nós devemos buscar ter esta paz com as outras pessoas também. O Senhor Jesus, Ele te resgatou e te trouxe a verdadeira paz. Por favor, meu irmão, seja luz. Transmita esta paz para aqueles que estão em desespero. Vamos então para o nosso segundo tópico. Antes disso, por favor, deixe o seu like, coloque nos comentários o que você está achando dessa aula. Não esqueça de se inscrever se você é novo aqui e compartilhe para que mais irmãos venham aprender conosco na nossa EBD Transformadora. O segundo ponto da lição fala sobre a paz ilusória do mundo. Vamos ver que tipo de paz o mundo oferece e por que ela é chamada de paz ilusória pelo nosso comentarista. O termo ilusão na Bíblia, irmãos, está frequentemente relacionado a práticas idólatras, falsas doutrinas, enganos pessoais e, claro, sobre a influência de Satanás como o pai da mentira. Ilusão no contexto bíblico é tudo aquilo que nos engana, que nos desvia da verdade de Deus e que nos faz acreditar em algo que não é. Aquilo que parece ser real, mas na verdade não é real. A Bíblia então nos alerta várias vezes, em vários momentos, sobre o perigo das ilusões e como elas então podem nos afastar do propósito de Deus. Em Salmo 119, verso 37, nós encontramos aqui uma oração muito relevante quando o salmista diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que tu traçastes. Ou seja, através desta oração, nós aprendemos que as ilusões geralmente estão ligadas às coisas vazias deste mundo. E claro, elas não nos levam a nenhum relacionamento com Deus. Não nos traz nenhum posicionamento mais profundo em relação ao nosso Criador. Então, neste primeiro ponto aqui, nós vamos estudar exatamente sobre isso. O primeiro ponto fala sobre uma paz enganosa. E o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, ele começa dizendo que muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, em jogos, buscam também nas baladas, em falsas religiões e assim sucessivamente. Então, para nós entendermos mais a fundo sobre isso, nós devemos aqui então pensar nesta paz enganosa como sendo aquela que dá uma falsa sensação de segurança ou uma sensação de tranquilidade, mas que não está fundamentada na verdade de Deus. Ou seja, é como uma fachada. Parece algo bom, mas por trás está vazia ou até mesmo é perigosa. E nós temos alguns exemplos aqui. O primeiro deles é a segurança falsa através do pecado. Muitas pessoas acreditam que podem viver em pecado e ainda assim podem estar em paz. Isso é uma ilusão muito perigosa. Olha o que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, ele vai trazer e tratar para nós. Está escrito: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. Ele diz: e de modo nenhum escaparão. A falsa paz do pecado nunca é duradoura. O seu resultado sempre será a morte.
Uma outra característica desta ilusória paz, dessa falsa paz, são as falsas promessas, os falsos profetas. Olha o que Jeremias 23, versículos 16 e 17 vai nos trazer este exemplo desde a época dos dias de Jeremias até os nossos dias de hoje. Não deem ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam. Enchem-vos de falsas esperanças. Dizem continuamente os que desprezam a palavra do Senhor. Eles dizem, tereis paz. Meus queridos, estes profetas na época de Jeremias estavam prometendo paz quando o povo estava afastado de Deus. E isso só trazia o quê? Destruição, ilusão, preenchimento de ego. E ego inflado não é paz. Orgulho abastecido não é paz. Remendar uma ferida com palavras recheadas, com um recheio que não é o evangelho, não é paz. Olha que Jeremias capítulo 6, versículo 14, vai nos falar sobre isso, sobre a falsa cura emocional. Está escrito assim, olha, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O profeta Jeremias aqui condena os falsos líderes que prometem paz, mas ignoram o pecado, os problemas espirituais do povo, a fim de serem elogiados, a fim de serem paparicados. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado em relação a quem nós estamos elogiando. Muito cuidado com isso, porque muitas das vezes esta pessoa que está sendo elogiada está apenas ensinando ou falando o que queremos ouvir. E o perigo está exatamente aí. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, está escrito: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão quem? Os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhes agrada, aquilo que aguçam os seus ouvidos. Então, esta paz, meu querido, enganosa, proferida por falsos profetas, é como um remédio que não cura, apenas esconde os sintomas. Mais cedo ou mais tarde, a infecção virá à tona. E, em alguns casos, não haverá mais a possibilidade de cura. Que o Eterno nos ajude a estarmos sempre atentos e vigilantes quanto a este câncer maligno que é o engano. Contudo, meus queridos, o que Jesus oferece advém da eternidade e, por isso, preenche as nossas vidas, preenche as nossas necessidades, independentemente das circunstâncias em que nós estamos vivendo. João capítulo 7, versículo 38, Jesus diz: pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Então só Jesus é a água que nos traz paz, tranquilidade para o nosso espírito. Então a paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas ela é verdadeira, ela é sublime. Meu irmão, agarre-se em Jesus. Essa certeza em Cristo é o motivo, é a convicção de que abandonar os desejos da carne nos fará o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois a carne vai tirar o nosso foco e ela tende a nos oferecer, claro, deleites que aparentemente nos trazem conforto, mas na verdade esconde um abismo terrível, onde enquanto a nossa carne se envolve nesses prazeres momentâneos, a alma se esvai pelo duto da perdição. E é exatamente sobre esse engano da carne que nós vamos estudar agora no segundo ponto desse segundo tópico. Esse segundo ponto traz o tema a paz das obras da carne. Meus irmãos, será que a carne pode oferecer algum tipo de paz? E se ela pode, como então nós vamos comparar a paz que vem da carne com a paz que vem de Deus? Então nós vamos descobrir juntos para dividirmos a diferença desses dois tipos de paz. O texto da lição vai nos dizer que a carta aos Gálatas apresenta uma lista de obras da carne, que muitas vezes expressa o quê? Uma ilusão, a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitas pessoas estão confundindo o prazer e os deleites dessa vida com paz. Então aqui está uma verdade absoluta. Muitos estão confundindo liberdade com libertinagem. Para nós começarmos aqui, nós precisamos então entender que as obras da carne são tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, Paulo traz aqui 4 grupos. Nós vamos destrinchar que os grupos são esses. Ou seja, os pecados da carne, os pecados religiosos, os pecados do nosso temperamento e, por fim, o consumismo. Vamos ler então o texto juntos para nós analisarmos estes pontos importantes
para nós podermos abordar com um pouco mais de flexibilidade. O texto diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, da carne, os resultados são exteriormente claros. Como assim? Ele vai começar dizendo: o primeiro sinal, imoralidade sexual, que é a perversão. Segundo, impureza, que é a corrupção sexual. Terceiro, sensualidade, que é a lascívia, a ousadia, o descaramento, o cinismo descarado propriamente dito. Depois ele vai seguir para o segundo grupo, que é o grupo dos pecados da religião. Ele vai começar dizendo idolatria, que é a devoção a ídolos. Feitiçaria, que são porções mágicas, a manipulação de drogas e outras coisas mais. Ele vai entrar então no terceiro grupo, que é o grupo do nosso temperamento. Ele começa dizendo hostilidade, que é o desentendimento, aquelas brigas egoístas por causa de cargos, por causa de posições, por causa de cadeiras. Ele vai trazer também a discórdia, que é um confronto interno, luta contra os próprios de dentro, irmão contra irmão. Ele vai trazer também ciúmes. O que é isso? São facções de grupinhos montados. Grupinhos esses montados para defender interesses próprios, interesses pessoais. Ele vai falar também sobre os acessos de raiva, ou seja, descontrole emocional, ambições egoístas, a fome, o apetite desenfreado pelo ego ante as outras pessoas, dissensões, ou seja, desarmonização, é a desunião, e isso vai gerar o quê? O que ele vai falar posteriormente, divisões e inveja. O quarto grupo, que é o consumismo, ele vai trazer bebidas, ou seja, embriaguez, o consumo de bebidas alcoólicas. Ele fala sobre festanças desregradas, ou seja, a libertinagem, que são aquelas que não têm nenhum pudor, que não têm nenhuma moralidade, passam longe de serem umas festas decentes. Por exemplo, o carnaval, que é sinônimo de briga, de sensualidade, o Halloween, que é sinônimo de morte, sinônimo de trevas, e as raves, que tem uma apologia sobre o consumo de drogas, o consumo de bebidas. E ele também vai falar sobre a glutonaria, ou seja, comer excessivamente, como se fosse a única coisa que importasse no mundo, que é encher o estômago, tornando-se o quê? Escravo da comida. E isso, irmãos, enfraquece-nos, pois sequer nós conseguimos fazer um jejum. Sabia disso? Pois em pouquíssimo tempo o carrasco do desejo pela comida volta a bater na porta, tirando o quê? Toda a nossa concentração, tirando a nossa conexão com Deus, e isso não nos deixa ser quebrados em nossa carne, para então sermos fortificados no Espírito. Muito cuidado com isso. O apóstolo ainda diz mais, ele diz sobre outros pecados semelhantes a este. Que pecados são esses? Por exemplo, o consumo desnecessário de roupas. É que tem gente, irmãos, que não tem nem onde guardar, não tem nem guarda-roupa suficiente em casa para guardar, não usa nem a metade do que compra, mas não param de comprar. Além de pessoas que assim também compram móveis sem ter nem espaço suficiente para guardar, não tem nem espaço na casa para colocar, não tem aonde instalar esses móveis, mas a carne vibra pelo consumismo, e o desejo de posse, o desejo de ter, de acumular, e ele nem se dá conta da insensatez que está cometendo. Então o apóstolo vai terminar dizendo: repito o que disse antes, quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Aqui, irmãos, nós temos uma lista VIP de coisas que nos afastam de Deus. Claro que existem muitas mais, mas o apóstolo trouxe algumas delas para a gente aprender. Meus irmãos, será mesmo que as obras da carne oferecem paz? Às vezes parecem que sim. Por exemplo, alguém pode até achar que mentir ou enganar vai trazer uma tranquilidade, porque se livrou de uma responsabilidade. Outros até acham que viver apenas para os prazeres do mundo é algo satisfatório. Mas essa sensação de paz, essa sensação de tranquilidade, ela é enganosa e passageira. E para esclarecer isso para nós, Salomão escreveu em Provérbios 14, versículo 12. Ele vai escrever: há caminho que parece direito, justo, perfeito, maravilhoso para a pessoa que está escolhendo, mas o seu fim são caminhos de morte. Meus queridos, o sábio que no auge da sua meia-idade, ele deixa bem claro, deixa bem evidente que a paz das obras da carne não é paz verdadeira, mas é uma falsa tranquilidade que leva à destruição. Então, meus queridos, é impossível desfrutar a paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. Quem vive assim está se enganando, está atendendo à vontade do mundo, à vontade da carne e, consequentemente, à vontade do diabo. Efésios capítulo 2 e versículo 3.
Então, o chamamento bíblico é que façamos tudo com um único propósito, o de honrar o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 está escrito: porquanto quer vocês comam, quer bebam, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, qualquer medida que nós tomemos, cujo pensamento e a intenção não seja a de glorificar a Deus, isso vai nos trazer uma paz enganosa. O terceiro ponto desse segundo tópico fala sobre uma falsa paz. Paulo escreve: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Meus queridos, o apóstolo Paulo aqui estava falando aos cristãos sobre o dia do juízo, o dia da vinda de Cristo. Ele explica que esse dia será inesperado, como um ladrão que chega à noite e como uma mulher que está em trabalho de parto. Essa linguagem aqui é uma linguagem metafórica. Paulo aqui está dizendo para os irmãos que esse dia chegará de forma inesperada e trará dor para quem for pego de surpresa. Além de simbolizar aqui algo inevitável, uma vez que o parto, ele sendo iniciado ou tendo iniciado, não haverá mais como voltar atrás. E o parto traz dor e não tem como voltar atrás. Paulo menciona aqui que enquanto muitos estarão dizendo paz e segurança, ou seja, se sentindo tranquilos, confiantes em suas circunstâncias, serão então pegos de surpresa pela destruição. Esta paz falsificada, ela representa o quê? Uma confiança enganosa. Uma confiança que é baseada em quê? Em coisas passageiras ou fora da vontade de Deus. Tudo que é passageiro é fora da vontade de Deus. Então, nesse texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, nós somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação. Ou seja, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. É uma sensação de tranquilidade que não está alicerçada na palavra de Deus, mas está alicerçada em coisas temporais. Coisas como riqueza, como bens materiais, onde muitas pessoas acreditam que o dinheiro pode trazer-lhes segurança. Que engano! Acham que o seu dinheiro pode lhes trazer tranquilidade. Que engano! Mas Jesus nos alerta em Lucas capítulo 12 e versículo 15. Jesus diz: a vida de um homem, a vida de uma pessoa, não consiste na abundância dos bens que ela possui. Então, muito cuidado com isso. Isso é uma falsa paz. Outros também se envolvem em quê? Em confiança nas lideranças humanas ou até nos sistemas mundanos. Assim, irmãos, já era desde a época do apóstolo Paulo, onde muitos confiavam em quê? No governo romano. Muitos confiavam nos exércitos para manter a paz. Hoje, esta falsa confiança pode estar em políticos, nos sistemas econômicos e até mesmo na tecnologia. Mas Jeremias 17, versículo 5 nos diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, cujo coração se afasta ou se aparta do Senhor. Meus queridos, além do mais, muitos vivem na despreocupação com o pecado, vivem ignorando as suas falhas, achando que tudo está bem. Enquanto isso, eles continuam no pecado, continuam errando, continuam na iniquidade. Isso também é uma falsa paz. Olha o que Isaías 48, versículo 22 nos lembra. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Então nós precisamos estar vigilantes, preparados, como Paulo enfatiza na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 a 6. Nossa verdadeira esperança está em Cristo, que nos guia em tempos de incerteza. João capítulo 14, versículo 27. Seja um alerta para a grande tribulação ou para o dia do Senhor em geral, o texto aqui nos chama a atenção para uma vigilância espiritual e uma confiança genuína na paz incomparável que só pode vir do nosso Deus. Então, neste segundo tópico, nós estudamos que com Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. O terceiro tópico fala sobre a paz que Jesus ofereceu. E o primeiro ponto tem o tema O Príncipe da Paz. Meus queridos, o profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido tanto para Israel quanto para todo o mundo. E uma de suas principais características é a de ser o Príncipe da Paz. Isaías 9, versículos 6 e 7.
A pergunta surge então, qual é a necessidade disso? Qual a necessidade de um príncipe da paz? A própria palavra nos responde. Ela é clara ao afirmar que o pecado separa o homem de Deus, criando assim uma inimizade que só poderia ser resolvida por um ato de reconciliação divina. E claro, isso seria por meio de uma autoridade suprema, a de um príncipe real, um príncipe do reino, o reino dos céus. Esta barreira imposta a partir do Éden é descrita, por exemplo, em Isaías capítulo 59, versículo 2. Olha o que está escrito. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meus irmãos, Jesus Cristo, como o príncipe da paz, é o único que pode remover esta separação, restaurando assim a nossa comunhão com Deus. E o preço mais alto que se possa pagar é o preço de uma própria vida. E este príncipe, a fim de nos reconciliar, a fim de trazer essa paz de volta, se entregou por nós, porque só assim seria possível que esta paz chegasse até nós. Portanto, a obra de Cristo na cruz é o centro da nossa reconciliação com Deus. Sem o sacrifício de Cristo, meus irmãos, nós permaneceríamos afastados, sem esperança de nos aproximarmos do Pai. Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20 enfatiza: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Em Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14, Paulo reforça isso, dizendo: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e derrubou a parede da separação. Então Jesus removeu a barreira do pecado. O nosso príncipe da paz nos trouxe o caminho à sala do trono. Nos trouxe a presença daquele que está no trono. O príncipe da paz nos deu acesso direto ao Pai. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 diz: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. O segundo ponto fala sobre uma promessa redentora. Meus irmãos, em Gênesis, a paz ela foi transformada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal. Fazendo o quê? Fazendo com que eles desobedecessem à ordem de Deus. Isso Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Nesse contexto aqui, Deus prometeu então redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Depois de milênios de história, o Messias finalmente aparece. Há 2000 anos atrás, ele trouxe consigo esta promessa redentora, a promessa de Gênesis capítulo 3 e versículo 15, que claro ali é conhecido como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do evangelho dentro da Bíblia Sagrada. Após o pecado de Adão e Eva, Deus então declara à serpente, Gênesis 3, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus queridos irmãos, este versículo é uma promessa profética que encontra o seu cumprimento pleno e genuíno em Jesus Cristo. Então nós vamos aqui analisar alguns pontos interessantes desse versículo para então nós desfrutarmos desta poderosa promessa de regeneração, promessa de paz, promessa de redenção por meio de Cristo Jesus. A primeira análise desse texto vai falar sobre um conflito entre a serpente e entre a mulher. Observe que Deus ele anuncia uma inimizade contínua entre a serpente, que esta representa Satanás, Apocalipse capítulo 12 e versículo 9 vai falar sobre isso, e a mulher aqui simboliza a humanidade, especialmente aqueles que pertencem a Deus, especialmente aqueles que se voltam para Deus. Jesus, como o descendente prometido, nasce de uma mulher. Gálatas capítulo 4 e versículo 4.
E claro que isso aqui representa a resposta divina para este conflito. Havia um conflito entre a serpente e entre a humanidade. Nasce então alguém da humanidade, nasce alguém da mulher. Ele é o Redentor que enfrenta Satanás diretamente para restaurar a relação entre Deus e a humanidade. A segunda análise aqui de Gênesis 3,15 é que a promessa vem para a vitória sobre Satanás. A profecia aqui fala sobre a descendência da mulher, que esta descendência lhe ferirá, ou este descendente lhe ferirá a cabeça. Esta aqui é uma imagem da derrota completa e final de Satanás. Na cruz do Calvário, Jesus derrotou Satanás ao pagar pelo pecado e vencer o poder da morte. Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo declara: "E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz." Então, na ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte é a confirmação de que ele esmagou a cabeça da serpente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57, Paulo proclama esta vitória, dizendo: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo." E uma terceira análise desse proto-evangelho, desse primeiro evangelho em Gênesis 3,15, isso aponta para o sofrimento de Cristo na cruz. Satanás pareceu vencê-lo na cruz, mas fazia parte de um plano redentor de Deus. Hebreus 2,14 explica muito bem isso aqui. Está escrito: "Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo." Então aqui a ferida no calcanhar, ela é temporária, enquanto o esmagamento da cabeça da serpente, este aqui é definitivo e é eterno. A obra redentora de Jesus não foi para tirar Satanás de cena, visto que ainda hoje ele continua o quê? Enganando as pessoas. Mas o sacrifício do Messias foi para quebrar o muro que separava o homem de Deus. E o intuito foi reconstruir o relacionamento quebrado no Éden. Mas o cumprimento completo será exatamente no futuro, quando Satanás for de fato lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 vai nos dizer: "O diabo, o sedutor deles, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos." Então vai ser neste momento, no futuro, que a derrota da serpente será consumada para sempre de uma forma absoluta. Esta promessa nos lembra que desde o início Deus sempre teve um plano perfeito de salvação por meio de Cristo, o nosso Salvador prometido. Em Jesus, meus irmãos, nós encontramos a vitória final, encontramos a certeza de que Ele é fiel para cumprir esta promessa de paz. Após a sua morte e ressurreição, o apóstolo João nos presenteia com um texto lindo e poderoso na sua primeira carta, no capítulo 3, quando ele vai escrever para a gente dizendo: "E vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Mas, quando o homem continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o princípio." Ele diz: "Por isso, o Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo." Em outras palavras, o Filho do Homem se manifestou para desfazer aquilo que estava em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, a obra do diabo era o quê? Causar conflito, guerra, ódio do homem para com Deus. E Cristo desfez quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, essa paz estará sempre conosco. Filipenses capítulo 4, versículo 9. E isso dominará os nossos corações. Colossenses capítulo 3, versículo 15. E como pessoas pacíficas, desfrutaremos desta verdadeira felicidade. Mateus capítulo 5 e versículo 9. O último ponto dessa lição, então, fala sobre uma promessa que excede todo o entendimento. Mas como ter acesso a isso? Como alcançar esta promessa maravilhosa, promessa de paz que excede todo o entendimento? Meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês Filipenses capítulo 4, versículos 5 e 6, para assim nós melhorarmos a nossa compreensão. Diz assim o texto bíblico: "Não andeis ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus queridos, Paulo aqui, ele nos dá o segredo em Filipenses 4:6. O segredo é: não se preocupe. Ou seja, ele nos ensina a entregar a nossa ansiedade a Deus. Quando confiamos nele, quando confiamos em Cristo, então nós descansamos no fato de que ele cuida de todas as coisas. Ele diz mais, ele diz: ore e agradeça. Ou seja, por meio da oração, abrimos o coração para Deus, pedindo sua ajuda e reconhecendo que tudo o que ele faz é perfeito. Quando nós fazemos isso, a paz de Deus toma conta da nossa mente, toma conta do nosso coração. E no versículo 6, nós encontramos a paz que nos protege, porque Paulo usa aqui a imagem de um guardião para nos ensinar. Ele diz que a paz de Deus, Deus é esse guardião, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, essa paz, ela age como um sentinela, protegendo-nos das preocupações e dos medos que tentam invadir os nossos pensamentos. Observe bem o que Isaías 26, versículo 3 está escrito: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então a paz que excede todo o entendimento não vem de nós, mas de Deus. Ela nos sustenta em meio às tempestades desta vida e nos lembra que em Cristo estamos seguros. Então não permita que a ansiedade roube a sua paz. Confie no Senhor, ore, agradeça e experimente a paz que só Cristo pode nos oferecer. Este episódio está em pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Ele disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Eu, o príncipe da paz, venci o príncipe das trevas. Então, mesmo diante das aflições e lutas, nós podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos oferecer. Portanto, meus irmãos, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência, porque Ele é maravilhoso para cumprir esta grandiosa promessa de paz. Nesse terceiro tópico, irmãos, nós estudamos que a paz, que excede todo o entendimento, é uma paz que nos acalma diante das inquietações desta vida. Para encerrarmos, então, vamos ler a nossa conclusão, que nos diz: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo em horas de grandes tormentos. Constatamos esta perspectiva de paz com a paz do mundo, que compreende que a paz é mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. Esta é a paz que Cristo prometeu. Agarre-se a esta paz. Agarre-se a esse príncipe da paz e viverás, mesmo em tempos de guerra, paz em seu espírito. Mesmo em tempos de tribulações, você vai poder cantar. Cantar porque você estará com paz, com tranquilidade, sossegado no Senhor, aguardando o arrebatamento da igreja. Então chega de ansiedade, chega de crises. Confie no príncipe da paz, porque ele é fiel e ele tem calmaria para as nossas vidas. Receba a tranquilidade de Deus, a tranquilidade desta promessa de paz que Cristo já começou na cruz do Calvário e ela vai galgando para completar a boa obra. Como o apóstolo Paulo escreveu: quem começou a boa obra, esta promessa de paz na cruz do Calvário, é fiel para completar. Continue no caminho, você está no caminho certo. Mesmo no meio da guerra, cante. Mesmo no meio da luta, glorifique. Mesmo em situação de dificuldade, tenha tranquilidade, porque quem prometeu é fiel. Receba esta promessa de paz no seu coração, na sua família, em o nome de Jesus. Nos encontramos na nossa próxima aula, lição de número 9, ou em outros vídeos que nós vamos postar aqui no nosso canal Teologia Transformadora. Você está na EBD Transformadora, o conhecimento que promove mudança. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.